Brock Lesnar está de volta à WWE. E não, eu não estou contente com isso. Mas não é pelas razões que vocês podem imaginar. Na verdade, é uma opinião muito particular, que eu tenho certeza que talvez vocês queiram saber. Então, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre a polêmica volta de Brock Lesnar, assista esse vídeo até o fim, porque talvez vocês tenham uma opinião diferente da minha. Mas antes, não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para fazer para alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista o nosso vídeo do comecinho até o finalzinho, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar os nossos vídeos, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão do Dia agora para falar na volta de Brock Lesnar. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E eu tenho acompanhado a carreira de Brock Lesnar desde o começo. Em 2002, quando ele estreou na WWE, eu já baixava os episódios na gringa. E eu pude acompanhar a carreira dele desde aquele Raw After Mania, quando ele apareceu e mandou F5 para tudo que é lado, aparecendo junto do Paul Heyman, que tinha acabado de sair da storyline da invasão. E eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade que o Brock Lesnar era um dos meus lutadores favoritos. Eu gostava muito de como ele se portava, eu gostei muito das feuds dele contra o Big Show, contra o Kurt Angle. Ele fez uma luta espetacular, uma Iron Man match em setembro de 2003 no SmackDown, que até hoje é uma das minhas lutas favoritas na WWE. E o WrestleMania 19, o main event que eles fizeram, também é uma das minhas lutas favoritas na história da WrestleMania. Depois disso, a carreira do Brock Lesnar teve várias idas e vindas. Em 2004 ele abandonou a companhia porque ele quis seguir a carreira dele de futebol americano, depois ele não deu certo no futebol americano, foi para o MMA. Eu cheguei a ver as lutas do Brock Lesnar no MMA, eu vi ao vivo ele sendo campeão do MMA, do UFC. Então, assim, eu pude ver com toda clareza toda a evolução da carreira do Brock, até quando ele voltou à WWE em 2012. E eu posso falar com toda tranquilidade, com toda certeza e com toda segurança para vocês que eu gostava muito do Brock no ringue. O grande problema que me fez começar a olhar meio torto para ele é que ele se tornou um lutador diferente quando ele voltou para a companhia de quando ele lutava em 2004. Quando ele voltou para a companhia, ele passou a adotar um estilo de luta muito parecido com o MMA. Então ele começou a apelar muito para socos, para chutes e para suplexes, surgindo então a história do Suplex City. E o fato é que quanto mais a carreira do Brock foi avançando, mais repetitivas as suas lutas foram ficando, mais simplificado ficou sendo o seu repertório. As lutas dele acabaram ficando muito chatas. Tanto é que para eles conseguirem tirar uma luta boa do Brock, ou eles tinham que casar um lutador que era muito bom no ringue, ou eles tinham que fazer uma luta sem desclassificação e sem count-out, porque isso permitia que ele fosse para fora e simplesmente aniquilasse o seu oponente, tanto na plateia quanto no ringside. Então, eu particularmente comecei a me voltar contra o Brock Lesnar como lutador. Ele não conseguia ter uma promo decente, geralmente quem falava por ele era o Paul Heyman, e no ringue as lutas dele estavam ficando cada vez mais repetitivas. Então, quando eu vi agora em 2025 a WWE apelando de novo para ele poder fazer uma feud com John Cena, eu literalmente fiquei frustrado. Daí aquela cena de eu ter jogado os fones de ouvido pro ar. Foi um pouco diferente de quando eu joguei os fones pro ar quando o Roman Reigns voltou. Porque quando o Roman Reigns voltou, eu joguei os fones pro ar porque eu não podia gritar aqui em casa. Enquanto que no caso do Brock Lesnar, eu joguei os fones pro ar literalmente de frustração. Porque eu percebi que a gente teria, no final da carreira do Cena, mais uma luta com o Lesnar que provavelmente não fez essas coisas. Pelo menos a gente acha. Pode até ser que a gente se surpreenda. Mas provavelmente a luta vai ser um monte de suplex para tudo que é lado do Brock Lesnar. Então, quando eu fiquei vendo essa situação e eu vi tudo o que aconteceu, eu comecei a perceber que talvez o face turn do Cena tenha acontecido especificamente para que ele pudesse enfrentar o Brock Lesnar como vilão. E isso me fez perceber o quanto que a heel turn do Cena, que poderia ter sido antológica com ele indo até o final do ano, acabou sendo desperdiçada por conta de uma feud que até poderia ter sido construída mais para o final do ano e não agora, por conta dessa situação de ele querer enfrentar o Brock Lesnar segundo o que o Triple H disse. Então, quando eu percebo tudo isso e eu vejo, eu vi essa situação, eu falei, poxa,
desnecessário. Eu entendo John Cena querer enfrentar o Lesnar, eu entendo os fãs do Brock Lesnar quererem vê-lo de volta. Mas pra mim, que sou um apreciador de boa luta livre, o Brock Lesnar já não me atende mais. Ele ainda pode ter a aura, ele ainda pode ter o realismo, mas quando chega na hora dele entrar no ringue e executar, é só um monte de suplex. Não tem variedade. A luta é como se fosse uma música monótona. E isso não me apetece. Eu entendo quem curte, eu entendo quem gosta, mas pra mim não apetece. Por isso que eu particularmente não gostei da volta dele, porque eu entendi e eu percebi que eles iriam empatar o final da carreira do John Cena com um lutador que eu acho que não vai conseguir extrair o melhor dele. Veja as lutas que o Cena fez com o Randy Orton, com o CM Punk, com o R-Truth e com o Cody Rhodes. E lutas boas. Eu posso dizer pra vocês, a não ser que eu esteja redondamente enganado, e se eu estiver enganado, eu vou assumir isso. A luta de John Cena contra Brock Lesnar vai ser um festival de Suplex City, vai ser uma coisa monótona, repetitiva e ruim, a não ser que eles façam uma luta sem regras. Então, tendo dito isso, a gente já tira do caminho a minha posição com relação à volta dele. Agora, a pergunta é, a WWE deveria ter trazido ele de volta, tendo em vista as polêmicas que ele está envolvido? Pois bem, aqui a gente precisa ver a coisa de duas formas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Brock Lesnar, ele não precisa ser inocentado de nada ainda, porque ele ainda não foi acusado de nada. Ele, no processo do Vince McMahon, o Brock Lesnar não é réu. Ele apenas foi citado no processo. E como é que foi essa citação? Segundo o site Cultaholic, que deu mais detalhes desse adendo que a Janelle Grant deu agora meados do ano, em que ela detalhou o que o Brock Lesnar teria feito, segundo a conversa, o Vince McMahon teria obrigado ela a fazer coisas que ela não queria para poder incentivar o Brock Lesnar a renovar o contrato com a companhia. Essas coisas inicialmente não envolviam contato físico direto, porém, eventualmente, o Vince deu o telefone dela para o Brock, sob a iniciativa de que talvez eles entrassem em contato e tivessem um contato físico em conjunto, ou seja, que eles tivessem um relacionamento sexual. A questão é que eles tiveram duas tentativas, eles iram marcar numa cidade e nas duas tentativas a situação teve que ser cancelada. Uma não é especificado no processo, na outra teria sido por uma nevasca que aconteceu na cidade aonde eles iriam se encontrar. Depois disso, o Brock pediu um vídeo íntimo para a Janelle, e aí ela teria fornecido esse vídeo para ele, no momento em que ele teria dito que se ela não tivesse fornecido o vídeo, ele teria basicamente ignorado a situação e teria xingado ela. Essa é a situação que foi apresentada no processo da Janelle Grant. Por que o Brock Lesnar, eu entendo, não foi colocado como réu no processo? Por que ele foi apenas citado? Porque das duas, uma. Ou a Janelle Grant sabe, e o time legal dela sabe, que eles não têm do que acusar o Brock Lesnar, já que numa situação assim, seriam duas pessoas consentidas em ter relações, ou ela não tem provas de conectar o Brock a essa extorsão que ela sofria do Vince. A grande questão aqui é que, independente da questão legal, você tem todo o direito de não gostar da forma como o Brock se comportou nessa história, da mesma forma que você pode não gostar da forma como a Janelle se comportou nessa história, como o Vince se comportou nessa história, e que o Joe Laurinaitis se comportou nessa história, sendo que o John acabou escapando da situação quando ele resolveu ajudar a Janelle Grant no processo contra o Vince, e aí ele acabou sendo retirado do polo passivo da ação, né? Ele acabou deixando de ser réu porque ele resolveu fornecer provas para ajudar a Janelle Grant no processo contra o Vince. Então, isso significa que o Brock não tem que provar nada porque ele não é réu. Agora a questão é, no momento que a Janelle Grant apresentar provas para ele se tornar réu, se ela chegar a este ponto, aí sim o Brock vai ter que responder na justiça. E aí a gente precisa entender a questão do devido processo legal. Na justiça, teoricamente, uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, a Janelle Grant teria que trazer as provas para mostrar que o Brock Lesnar ele estava como um polo ativo de toda essa situação
que o Vince está metido, e isso acarretaria certamente numa possível punição, com prisão, com multa e tudo mais. A questão é que, segundo a Fightful Select, há cerca de 4 semanas atrás, algumas semanas atrás, o corpo legal da WWE avaliou a situação do Brock Lesnar na ação e entendeu que legalmente não haveria nada contra ele que fosse algo que fosse danoso e que poderia levar ele, por exemplo, à cadeia. E isso acabou fazendo com que ele fosse liberado para poder ter novamente um relacionamento com a WWE. O Paul Levesque, o Triple H, então entrou em contato com o Brock, perguntando se ele não queria voltar para casa. E o Brock chegou e disse, vamos nessa. E assim ele apareceu no SummerSlam. O ponto que eu quero deixar para todos é o seguinte. Todo mundo tem o direito de achar o que bem entender sobre a situação. Todo mundo tem o direito de entender o que bem quiser a respeito do Vince, a respeito da forma como o Brock agiu nesse processo. Se você olhar as coisas que a Janelle Grant diz que o Brock fez, você vai ficar enojado. Não tem como você não ficar enojado quando você ver a situação. A grande questão é que a Janelle Grant não colocou ele como réu. Então, ou seja, tudo aquilo que ela disse que está no documento, ela vai ter que provar. E provavelmente o que a WWE viu ao ver a documentação ela não tem como provar nada, ou vai ser muito difícil ela provar alguma coisa. Por isso, eles liberaram o Brock. A grande questão é, você pode gostar, você pode não gostar do Brock, isso é uma posição que é muito individual. A questão é, novamente, provar que ele é inocente, ele só vai fazer se ele for acusado de alguma coisa. Até agora, a única coisa que foi feita foi citar questões em relação a ele para tentar incriminar o Vince. Ele ainda não foi acusado de nenhum crime. E aí, é essa que é a questão que fez com que a WWE e o time legal da WWE liberasse ele. Se você gosta do cara, você não gosta do cara, é outra história. Eu não gosto do Brock como lutador. Com relação à pessoa dele e a situação dele com a Janelle Grant, isso aí é pra justiça. Cada um sabe do que deve fazer ou não deve fazer. Se a gente fosse fazer um escrutínio da vida de cada um dos lutadores da WWE, a gente ia ter que pegar metade e mandar embora, porque, cara, tem muita gente ali que tem muito esqueleto no armário ou que simplesmente tem estilos de vida que a gente pode não concordar. A questão é, se a gente fosse fazer isso com o Brock, teria que fazer com um monte de gente. Eu não preciso nem lembrar da história da fita lá da Paige, no qual o Xavier Woods estava envolvido. Né? Então, a grande questão é essa, e eu espero, nessa situação toda do Brock Lesnar, que pelo menos ele possa trazer alguma coisa de interessante na jornada do John Cena, que pelo menos eles façam lutas decentes, o que eu não acho que vai acontecer, e eu, sinceramente, eu acho que esse retorno do Brock Lesnar vai acabar jogando fora as poucas datas que a gente ainda tem no Cena. Ele estava numa pegada muito boa, eu estava mega curtindo o John Cena vilão, e parece que isso tudo foi jogado embora para fazer uma field de encerramento da carreira do John que eu acho que vai ser ruim. Eu espero estar enganado. Essa é a minha opinião e eu sei que você tem a sua. Com todo o respeito, com toda a educação, coloque a sua opinião aqui embaixo. Se você realmente quer que o Brock Lesnar volte para a WWE ou se você preferia que ele ficasse longe. Com toda a educação, respeitem as opiniões e os comentários de cada um. Lembrando que aqui a gente entende que cada um tem o direito de ter a sua opinião. Beleza? Então, não deixe de colocar aqui nos comentários o que vocês pensam. Eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar apoiando o nosso canal, vendo tudo aquilo que a gente tem colocado aqui, todos os nossos conteúdos. A gente está quase chegando a 7 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que a gente possa chegar lá. Não deixe de ver os nossos conteúdos. Eu vejo vocês do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.